E aí, turma, tudo bem? Universo do improviso, estamos aqui para falar de improvisação mais uma vez nessa playlist maravilhosa que você encontra no meu canal do YouTube e onde você estiver vendo também aqui no Facebook, Instagram. Tamo junto, depois você pode ir lá pro canal se inscrever para acompanhar o vídeo completo, caso você esteja vendo, por exemplo, no Instagram, ok? E estamos falando sobre improvisação aí já faz algumas semanas e hoje eu queria falar sobre o erro. Sim, uma questão tão problemática nas nossas vidas, não é? Errar. Errar é humano. Pois é, improvisar também. E dentro da ideia da improvisação, do conceito, da estrutura da improvisação, uma das coisas que a gente mais escuta é: não existe erro. Isso é extremamente interessante como uma reflexão para o palco e para a vida, né? Claro, existe erro, sim, existe erro na vida, existe erro no palco também, claro que existe, mas depende do ponto de vista, porque dentro de uma cena de improvisação, tudo que acontece você aproveita, inclusive quando acontece algo errado, né? Se algum colega, por exemplo, não entendeu, teve um desentendimento de proposta de cena, digamos que eu entrei fazendo um pirata e aí a gente já leva todo o universo da cena para a história da pirataria e tal, desse universo de outro, né, datado inclusive, e aí entra outro pirata, não sei o que, e a gente começa uma briga dos piratas e aí entra um astronauta. Puta, cara, digamos que era um erro dentro da proposta que a gente estava tendo de que, tipo, mano, a gente tá fazendo cena, sabe, no universo da pirataria, que porra é de astronauta? E que tenha sido um erro mesmo, que a pessoa que entrou de astronauta não entendeu o que estava acontecendo na cena e achou que era outra coisa e entrou fazendo astronauta. Então foi um erro mesmo, inclusive de entendimento do ator. A função de quem está em cena, os dois piratas que estão em cena, é aceitar esse erro, é incorporar esse astronauta dentro da cena. Falar, pois é o pirata do céu, você com a sua nave dominando os mares das galáxias, pirata, você não pegará o meu tesouro. Ele tem o tesouro que fica mais escondido, mais difícil de ser pego, porque é um tesouro da lua. Eu preciso do mapa do tesouro da lua, que vamos entrar no seu nave, e aí isso entra na cena e vai virando cena, vai virando cena, vai virando cena, vai virando cena. Na nossa vida, isso vive acontecendo e a gente vive perdendo a oportunidade de aceitar a situação como se dá e fica brigando com as coisas. Se você... Eu tenho um quadrinho do Kino, maravilhoso inclusive, que é sobre isso. A gente se programa para fazer as coisas e a gente acha que as coisas devem acontecer como a gente imaginou. E aí quando não acontece, existem os imprevistos, que aí você vê como você lida com isso. Aí eu lembrei desse quadrinho do Kino, que é muito bom, que é um cara que tá pensando assim em brigar com o chefe dele, em se demitir. Ele tá em casa conversando com a mulher e ele tá falando no balãozinho assim do quadrinho o que ele vai fazer. Ele vai chegar e bater na mesa do chefe e dar o dedo na cara dele. Aí a mulher, isso aí, vai lá. Aí ele tá saindo de casa e tá pensando nesse balãozinho que ele vai bater na mesa do chefe e dar o dedo na cara dele. Aí ele tá no metrô indo pro trabalho pensando que ele vai bater na mesa do chefe e dar o dedo na cara dele. Aí ele chega na empresa, entra na recepção pensando que vai bater na mesa do chefe e dar o dedo na cara dele. Ele sobe no elevador, ele tá pensando que vai bater na mesa do chefe e vai dar o dedo na cara dele. Aí ele abre a porta do escritório do chefe e não tem mesa. E ele fica assim, o que eu faço? E fica sem ação e não briga com o chefe e fecha a porta e vai embora. Esse é um ótimo exemplo de como que a gente às vezes lida com os acontecimentos do nosso dia a dia, porque a gente tem um planejamento, uma programação do que acha que deve ser certo, do que deve acontecer, do que é o ideal, do que você quer que aconteça para a sua vida. Mas a vida, meu amigo, como diz o Nando Viana, a vida não tá nem aí pro seu planejamento, entendeu? E a gente está sempre convivendo com outras pessoas, sempre em sociedade. A gente é um ser coletivo, somos seres coletivos. Então toda hora tem que improvisar e se adaptar. E aí você aceitar o erro, e o erro nada mais é do que o que você julga que é um erro, porque se quebra um copo, por exemplo, eu posso falar, pô, que cagada, olha a merda que você fez, isso aí foi errado, não devia ter quebrado o copo. Mas ao mesmo tempo foi uma distração também, alguém quebrou o copo e essas coisas acontecem. Então você chamar aquilo de erro não muda o fato daquilo estar acontecendo. E às vezes chamar aquilo de erro só
te dá mais dificuldade para lidar com aquela realidade. Você tem mais dificuldade de aceitar e tocar a sua vida, e você fica preso na reclamação, na encheção de saco, e aí fica reclamando, pô, quebrou o copo. Ao invés de aceitar, tá, quebrou o copo, caralho, é isso, temos que limpar, arranjar outro copo e tomar mais cuidado na próxima vez. Entende? Então, você ficar se apegando e aos erros da vida e achar que tudo é um erro, porque foi diferente do que você planejou, vai deixar a sua vida extremamente difícil. Assim, muito sofrida. É uma tendência para depressão enorme. Porque a vida é cheia de erro, entende? E dentro da improvisação a gente aprende que não existe erro. Que só existe o que tem, o que é a vida. O que a vida está dando é o que tem. A vida, digamos, não está errada. Claro, existem injustiças no mundo, claro que existem injustiças, claro que o mundo poderia ser melhor, claro que existe a ganância e que tudo isso sim a gente chama de erro. E é importante que a gente use essa palavra para o nosso entendimento de comunicação entre uma pessoa e outra, do tipo, ó, isso é uma coisa que a gente quer, isso é um acerto, isso é uma coisa que a gente não quer, isso é um erro. Porém, não é tão simples essa ideia de erro e de acerto. E dentro desse universo, você pode suavizar sim muitas situações, simplesmente por aceitar e falar, puta, não foi o que eu esperava, foi um erro, mas é o que é, eu vou trabalhar em cima disso. E dentro dessa ideia do erro, pode nascer muita coisa maravilhosa. Então, às vezes, por exemplo, no exemplo da cena dos piratas, a melhor coisa que pode ter acontecido foi essa falta de escuta do terceiro ator que entrou, propondo um astronauta, e às vezes a cena ficou muito mais interessante, muito mais legal, ficou muito mais divertida, porque apareceu um astronauta no universo dos piratas. E aí foi um erro que foi saudável. E existem várias invenções da humanidade que nasceram de erro, entende? Inclusive, se não me engano, a cerveja, não de erro, mas de coisas que foram sem querer, assim, do tipo, mano, a cerveja começou a fermentar lá umas batatas, que caiu chuva dentro do barril, começou a fermentar, alguém tomou, ficou bem louco, falou, olha, pode ser gostoso isso aqui. Então, assim, foi um erro, e alguém devia ter tampado as batatas ficaram podres, mas daquilo nasceu uma coisa que todo mundo bebe até hoje, né? Inclusive, não sei se foi exatamente assim, eu sei que a cerveja nasceu no Egito, isso eu sei. Mas às vezes de erros que nascem as melhores soluções, de coisas que aparentemente estão equivocadas, que estão erradas. Se você for pensar até no conceito de arte, pensa no Van Gogh, que não vendeu um quadro quando estava vivo. Os artistas da época, ou as pessoas, os consumidores de arte da época, provavelmente olhavam para o Van Gogh e falavam, mano, esse cara é louco, olha que bizarro esse quadro que ele está pintando, nada a ver, isso aí está errado. E o cara é o pai da arte moderna, fazendo a coisa errada que ele estava fazendo, entende? Então, a gente, dentro da improvisação, a gente aprende a olhar para o erro de forma diferente. Mesmo para quem, por exemplo, faz comédia stand-up, uma das melhores coisas que você tem para fazer quando você erra uma piada é assumir que você errou. Faz a piada, ninguém ri, você fala, pô, essa piada foi uma merda. E aí, geralmente, as pessoas riem disso, de você assumir o erro, de você aceitar o erro. O problema é quando você pega o erro e briga com ele e fica, aquilo te paralisa. Não, aceita, incorpora e toca o barco. Legal? É uma lição muito bonita da improvisação e espero que eu possa te ajudar aí na sua vida, agora que você sabe que tudo bem errar, que a vida segue. Bonito, né? Beleza? Sou o Fábio Lins. Desculpa. Até o próximo vídeo e viva a improvisação. Se inscreve no canal, comenta, ativa as notificações para saber aí quando tem vídeo novo. Adoro os comentários, adoro trocar ideia. Quer saber mais de improviso, qualquer coisa, me procura, manda mensagem. Tamo junto. Beijo, tchau.